Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Cristine, especialista sistêmica, e hoje eu tenho algo diferente para apresentar para vocês. Eu resolvi fazer uma série de convidados nas lives e começo hoje com a Paula Neckel, onde ela vai fazer um depoimento sobre constelações. Nós vamos bater um papo sobre constelações. Paulinha, tudo bem? Oi, Cris, boa noite, tudo bem? Tudo Prazer estar bom? aqui com você essa noite. Muito legal. Então, eu estava aqui te apresentando. A Paulinha, ela é uma cliente minha. Já há quanto tempo a gente se conhece, Paulinha? 3 anos, Cris. 3 anos. 3 anos já. Então, assim, é mãe, é esposa, é uma profissional aí também querendo mais, né? Querendo uma carreira mais evoluída, né? Evoluir na carreira. Então, a Rives entrou. Oi, Rives, tudo bem? Vou dar só um... Antes da gente começar aqui, eu vou só falar um oizinho, esperar as pessoas entrarem. Hoje o bate-papo é sobre constelação. Paulinha, deixa eu ver só como é que eu faço aqui para tirar esses nominhos da frente aqui. Deixa eu ver como é que faz. Tá. Acho que tem que tirar comentários, né? Mas eu não quero desativar porque as pessoas vão perguntar. Eu só queria diminuir esses Ixi, negocinhos aqui. Hã? acho que não dá, Cris. Não, mas eu já tinha removido. Então não Eu sei. fiz uma live tão boa que sem esse negócio. Ai, desativar perguntas. Pronto. Vamos ver se fica melhor assim. Ai, gente, eu vou ter que desativar os comentários, mas como é que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos tocar a live, né? Para a gente ver seu rosto, porque vai ser principalmente ver o seu rosto, que é o mais importante de tudo. As pessoas vão entender por quê. E depois eu vou ativando e desativando aqui os comentários, porque eu sei que as pessoas vão querer, né? Deixa eu Claro. só fazer aqui um pouquinho. Então, boa noite, pessoal. Eu estou ativando os comentários agora. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje o bate-papo é sobre constelação sistêmica. E, na verdade, a melhor forma de falar sobre constelação sistêmica é por quem passou e teve bons resultados. Então, eu convidei a Paulinha hoje para fazer, já que está um frio, né? A gente não pode sair, não pode comer pizza, não pode se divertir, não pode beber, então vamos falar. Vamos bater papo, né? E eu vou ativando e desativando os comentários. E assim, Paulinha, conta pra gente, conta para todas as pessoas como que você chegou na constelação e o que isso tem trazido de benefícios para você, né? O seu caso é um caso muito diferente, é um caso que eu sou muito grata, eu tenho uma profunda gratidão por você ter confiado a mim algo tão dolorido na sua vida, né? Mas também eu dou plus de alegria cada vez que você traz uma notícia boa. Então, por favor, Paulinha, conta um pouquinho para as pessoas. Bom, primeiramente, obrigada por você ter feito esse convite. É um prazer enorme, né, poder dar o meu depoimento, falar um pouquinho da minha experiência com a constelação sistêmica, em especial com a potencialidade que é o seu trabalho, que foi o tanto de coisa maravilhosa que você fez e ainda faz por mim. Então, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, né? Eu é que sou muito grata. A confiança. É muito sério isso, né? Com certeza, com certeza. Eu conheço você, então, né, falando para todo mundo que está aqui nos assistindo e que ainda vai nos assistir, né? Eu conheço a Cris há 3 anos, cheguei no processo de constelação sistêmica num movimento muito sutil, ainda muito tímido, por indicação do meu marido, que já estava frequentando, né, lá o grupo da Cristina de constelação sistêmica. Timidamente comecei a frequentar, esperei uns meses, porque é um negócio tão profundo e tão assustador para quem não conhece, né? Na verdade, confesso, você foi ver o que era isso que estava acontecendo, onde seu marido estava enfiado. É verdade, eu não queria falar, mas é verdade. Eu falei, o que estão fazendo com meu marido que ele está se transformando? E eu fiquei super curiosa. Eu falei, não, eu quero conhecer, eu quero me aproximar desse negócio aí, porque se tá dando certo
para ele, vai dar certo para mim, vai dar certo para nós dois, né? Óbvio que esse era o grande intuito, né, de me aproximar. E aí, timidamente fui, começamos, né, fizemos um tratamento mais conservador, numa linha onde a gente foi começando a tatear o nível de problema. Aí nós abrimos, né, a questão de doença, né? Eu, agora abrindo para todo mundo, eu tive um tumor na cabeça, um chivanoma, alocado no neurinoma do acústico. A primeira experiência com o tumor foi em 2009. Então, eu tinha 29 anos na época e para poder fazer a remoção do tumor, eu precisei passar por uma cirurgia extremamente agressiva, invasiva, que em função da cirurgia me deixou com uma série de sequelas. Então, pós-cirúrgico, eu tive uma perda 100% auditiva do lado esquerdo, do lado direito. Eu tive também a perda da voz, das cordas vocais, né? Uma paresia, que é uma paralisia temporária das cordas vocais e da faringe. E também tive uma paralisia facial pela manipulação do nervo, porque o tumor ele estava alocado bem em cima do nervo. E aí eles tiveram que manipular, e na manipulação eu fiquei com a paralisia. Pós-cirúrgico, eu fiz uma série de tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, porque o emocional vai lá no pé, né, Cris? Vai. 29 anos, né? Uma filha pequena para tocar a vida. A sua autoestima estava lá no pé. Lá no pé. Eu me senti um lixo de mulher, assim. Eu já... É linda, porque a Paula é linda, ela é alta, enorme. Né? Eu tenho 1,74 m, eu sou gigante. E imagina esse rosto que hoje, quem não sabe, não percebe, né? É verdade. Não percebe. E as mudanças foram acontecendo, a Paulinha vai acontecer e vai nos falar, e o próprio Cláudio, né, que falava, olha, tá mudando. Ela, que tá mudando nada? Porque é um processo tão dolorido, mas ela ficou com o rosto paralisado, os olhos dela não piscavam, né? Exato. E aí eu acho que o mais engraçado é que assim, eu passei por essa primeira fase da cirurgia, eu consegui voltar 100% do rosto. Quando foram 6 anos depois da primeira cirurgia, eu não tinha tido alta ainda do médico e estava continuando a fazer o acompanhamento. E aí eu engravidei da minha filha mais nova. E aí, durante a gravidez, eu comecei a sentir a língua dormente e os lábios dormentes. E tudo era culpa da gravidez, né? Ai, a gravidez, ai, a gravidez. A criança nasceu, a criança já estava com 5 meses, eu tinha acabado de voltar para o trabalho e aquele negócio não sumia. Foi quando eu resolvi procurar meu médico, porque já faziam 2 anos nessa brincadeira, né? Praticamente 2 anos que eu não fazia a minha ressonância de controle. E ele falou, e na ressonância, o tumor que estava na época, do histórico da última ressonância, antes dessa, estava com 1 milímetro, o tumor já estava com 3,5 centímetros. E aí veio a notícia, né? Com uma criança, um bebê de 5 meses, uma filha de 6 anos, você vai ter que passar pela cirurgia de novo. Aí meu mundo caiu, né, Cris? Eu falei, gente, não é possível que eu tenha que passar por toda essa dor de novo. Eu tinha muito medo das sequelas, porque é muito dolorido, foi muito profunda a dor que eu sofri com esse processo. É muito invasivo, né? Eu sei, né? Eu sei da dor. Pois Eu não sei da dor, né? Eu te acompanhei nesse processo de forma solidária e tudo, mas eu sei a forma como ela chegou aqui. Nossa, foi assim, terrível. Enfim, na segunda cirurgia, eu tive uma sequela menos agressiva do que da primeira vez, né? Então, não tive algumas das coisas que eu tive na primeira, mas pela recorrência da manipulação no nervo, eu tive novamente a paralisia, só que a paralisia dessa vez veio num grau muito mais elevado, e mesmo fazendo muita fisioterapia, o nervo não voltava, os olhos não fechavam, eu era refém de colírio, porque o olho, pela paralisia facial, deixou de lacrimar. E como ele deixou de lacrimar, ele não lubrificava e eu não fechava ele ficava ressecado. Então, a minha vida era viver de colírio à base de gel, porque o colírio à base de água já não tinha mais eficácia. Não, e isso vai irritando, né? Isso vai total, irritando, total.
Fora que você ia num lugar, às vezes um ambiente fechado, o meu olho, eu quase te perdi as córneas, porque eu peguei uma inflamação no olho por conta da exposição, que eu quase fiquei cega, quase tive que fazer um transplante de córnea em função disso, depois da cirurgia, né? É uma Foi coisa aí, atrás da outra, né? é uma atrás da outra. E bebê, porque a minha filha menor tinha 5 meses, gente. Como que você dava conta? Eu tinha acabado de voltar de licença maternidade. E eu um medo de ser mandada embora, né? Poxa, eu tinha começado a resgatar a minha vida profissional, porque quando a gente se torna mãe, a gente abre mão, né? Querendo ou não, de um tempo de crescimento de carreira, né? E aí, enfim, acabou dando tudo errado. Enfim, deu tudo errado, não, deu tudo certo. Hoje eu sei que deu tudo certo, eu tinha que passar por tudo isso, né? Eu tenho essa consciência graças a você. E aí foi numa dor profunda, né? Num sentimento de desespero muito grande que Deus me colocou o Cláudio, meu marido, no seu caminho. E aí, obviamente, eu já estava aí ligada, e aí a gente começou a trabalhar essas dores. Era muito profundo o nível emocional e psicológico que o pós-cirúrgico tinha deixado, né, em função da cirurgia, e aí a gente começou a fazer a primeira constelação, já foi um baque, meu Deus do céu, eu nunca vou esquecer o tanto que eu fiquei zoada depois da primeira constelação. A constelação é fisiológica, eu aviso, o povo não acredita, né? Você avisa, o duro é a gente acreditar, né? Que realmente você vai sair fora da casinha. E eu saí fora da casinha, acho que eu dormi umas 18 horas, chorei uma semana, fiquei, né, louca, fora da roupa, enfim. E aí eu comecei a entender que a minha doença, ela estava muito atrelada aos traumas que eu vivi e que eu fui acumulando, né, as dores que foi preenchendo o meu ser no decorrer da minha vida e que a gente não se dá conta, né, Cris? E aí, quando você conhece a constelação, os conceitos, a filosofia de vida, eu tomo a constelação para mim como uma grande filosofia de vida. Porque o tanto de coisa que eu aprendi, que eu aprendo cada vez que eu tô lá no grupo, é absurdo, né? Sempre chega uma mensagem, sempre você está aprendendo um olhar, uma forma de falar, e aí a cada constelação isso foi mexendo, né? É a escola da vida, é a escola da vida mesmo, e assim, a terapia do amor, porque você passar por tudo isso, procurando não julgar, e olhando realmente de forma completamente diferente, né? Porque o olhar sistêmico vai para um lugar completamente diferente. Exato. Né? E aí que a gente tem o resultado mesmo, né? Pois é. Mas aí, até voltando um pouquinho, eu tô tão empolgada em contar a história que eu até pulei uma parte importante dela. Um ano depois da cirurgia, antes da gente se conhecer, um ano depois dessa segunda cirurgia, o médico já tinha me avisado, a gente vai fazer ressonância a cada 4 meses e se houver qualquer menção de crescimento desse tumor, a gente vai ter que passar por um processo de radioterapia, porque não existe a menor possibilidade de fazer uma cirurgia nesse porte pela terceira vez, né? É um risco muito grande para você. E eu tive que fazer isso porque durante a cirurgia o médico não conseguiu extrair 100% do tumor. Porque para ele fazer isso, ele teria que romper o meu nervo facial, o que provocaria uma paralisia facial extremamente agressiva e permanente. E os médicos falam que eles trabalham por expectativa de vida, né? Eu tinha nessa segunda cirurgia já 33 anos e eu tenho muita vida ainda pela frente. O dano psicológico que a paralisia ia me causar ia prejudicar demais o decorrer de tempo de vida que eu ainda tinha. Então, eles acharam melhor manter um pequeno volume do tumor lá, que ia me causar menos dano do que provocar essa paralisia. E aí, exatamente um ano depois da cirurgia, a gente identificou que o tumor voltou a crescer. E aí eu entrei em 25 sessões de radioterapia para que pudéssemos inibir o crescimento, né, desse tumor novamente. E aí eu fiz todo esse processo, que também não é fácil, é complicado, é traumático, é dolorido. A gente se sente impotente, inferior.
assim, cada vez que eu entrava naquela sessão de rádio, eu pensava, gente, por que que sou eu que tô aqui? Por que que todo mundo tá bem, tá trabalhando, tá vivendo a sua vida e eu tenho que estar aqui? Em E função aquilo do me... que é comigo, né? Exato, eu não consegui. Ai, voltou, Paulinha. Paulinha, só deu uma travada, isso. Ah, A voltou. gente volta naquele porquê em função de que é comigo, né? É. Então, eu me perguntava o tempo todo, em função do que isso está acontecendo comigo, tantas pessoas no mundo, por que tem que ser eu, né? Já não basta ter passado 2 vezes pela cirurgia, que Agora a pergunta é bosta! outra, né, amiga? Exatamente, exatamente. Agora mudou a pergunta. E aí eu fiquei doida, enfim. Logo depois foi quando a gente se conheceu e aí eu comecei a mexer nessa doraiada toda, como você mesma fala. E aí mexe daqui, olha a mãe, né, assunto cebolinha. Aí olha todas as questões com a minha mãe, todas as questões com o meu pai, as minhas dores. Aí eu comecei a entender o meu papel como mulher, como que eu tinha que me portar no meu relacionamento com meu marido, que eu estava agindo completamente de um jeito errado na relação e que eu tinha que me colocar no meu lugar. E esse olhar foi se expandindo. A cada constelação que a gente participava, a gente tinha uma pequena cura, uma pequena evolução. Como Mas assim, representante, né, Paula? Vamos deixar isso, claro. como Como isso, representante, né? Participando do grupo, né? do grupo, isso mesmo. Mas também quando eu constelava, eu lembro também quando a gente E constelou. constelação não é de pirona, não, gente. Pois é, pois Mas é. quando as pessoas constelam, as pessoas que constelaram, a minha sala é aberta. Então, você é sempre muito bem-vindo e não precisa pagar para participar. Você vem participar. Então, uma pessoa vem, a Paula sempre vem, né? Na medida em que dá para ela vir, pelo menos uma vez ela está lá. Pelo menos umas 2 vezes por mês ela vem participar na representação, né? Sim, E é disso sim. que ela está falando nesse momento, só para deixar claro, senão vão achar que Que é a minha constelação, né? né? Mas até quando eu constelo, e eu já tive essa oportunidade de constelar com você algumas vezes, né? Óbvio. E isso realmente mexe muito, né? Eu lembro que uma vez a gente constelou. Eu posso falar o tema? Só o tema? Não Pode, pode, né? é você que pode, eu não posso. Eu lembro que eu fui constelar a minha relação com dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que achava que tinha uma relação muito mal resolvida com dinheiro. E eu encuquei com aquilo. E aquela constelação me tirou muito da zona de conforto, porque ficou muito claro para mim o olhar que eu tinha que ter para minha mãe. E eu não aceitava. Eu falava, mas como? A culpa é dela, a culpa não é minha. Ela que não faz, como assim? Né? E aí aos Ficou poucos, revoltada. fiquei louca. Eu falei, imagina, não é assim. E aí muitas vezes a gente sai da constelação descrente, né? Que tudo aquilo que foi revelado é a sua verdade. No dia você dorme, aí no dia seguinte você acorda e fala, puta merda, era aquilo mesmo. Meu Deus do céu! Né? E aí você transcorre, aí o movimento vai acontecendo, a sua consciência vai expandindo, né? Parece que o universo começa a provocar situações que te colocam em xeque naquela reflexão, né? Obviamente é proposital porque você se disponibilizou a ter olhar para aquela situação, né? E a constelação, exato, e a constelação ela te abre isso, né, Cris? Ela te coloca nesse movimento, ela te dá isso de presente. E aí você vai tratando, você vai resolvendo. Eu lembro que você falou dezenas de vezes, né? Você tem que acolher a sua mãe no seu coração, você tem que receber a sua mãe. E isso para mim era tão obscuro, receber a minha mãe, porque eu amo a minha mãe, eu tinha um olhar muito fraterno e amoroso para ela, mas não era esse olhar que eu tinha que ter. Mas, o problema é esse Né? É o mas, exatamente. Mas tinha que ter de um jeito diferente. E aí, na medida em que a gente vai frequentando o grupo, vendo as constelações, sentindo as mensagens, a gente vai conseguindo decifrar isso, né? Enfim, aí, com o passar do tempo, eu comecei a entender o meu papel como mulher, e aí começou a primeira reviravolta, que foi o meu casamento, né? Que foi simplesmente ressignificado, né? As pessoas devem estar assim, mas o que tem a ver
A mãe em tratamento com tumor. A gente vai Exato. chegar lá, gente. Isso mesmo, gente. Paulinha Tá vai tudo chegar ligado. Tá lá. tudo ligado. E aí a gente começou, nossa, assim, foi um divisor de águas, assim. Porque eu realmente entendi o meu papel, o meu lugar, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que me portar para que o sucesso chegasse na minha relação. E isso estava ligado com o olhar que eu tinha que ter para minha mãe e com a forma como eu me via. E isso a constelação me abriu. Né? Isso não acontece da noite para o dia, mas eu recebi isso, né? Nos tratamentos e no modo em que eu me disponibilizei a curar, a tratar as minhas dores, tudo foi acontecendo. E aí eu comecei a ver que estava tudo ligado. Porque o fato de eu não olhar a minha mãe, de eu não acolhê-la no coração, não me deixava ficar disponível para minha relação com meu marido. E a minha relação com meu marido não estando boa, eu me sentia infeliz, eu ficava de mal com meu dinheiro. E o que acontecia? Eu ficava de mal com meu dinheiro, não resolvia com a minha mãe, minha relação conjugal era ruim, eu adoecia, porque a forma que o meu corpo achava de me sinalizar, você está indo pelo caminho errado, eu vou ficar doente. E assim, eu vou dar um toque, a área da cabeça, da coluna, né, da cervical aqui, a coluna, é a área do controle. Então, é onde você perde todo o seu controle. Eu não tenho controle das coisas, eu estou sem controle. Então, inconscientemente, lógico que ela não está adoecendo por consciência, ninguém adoece por consciência, mas o corpo deságua as nossas emoções. Então, cada um cria um tipo de situação, ou porque está repetindo situações dos antepassados, ou porque, enfim, está nesse processo. No caso da Paula, eu acredito muito que foi em função de quê? De não estar no controle. Então, ela criou isso. Tanto que agora, ela está numa situação onde ela está no controle e ela vai até daqui a pouquinho mostrar o resultado para vocês, que é incrível. Exatamente. E aí você se coloca, né, nesse papel de começar a compreender, né, por que você chegou até ali. E você percebe que você precisou muitas vezes chegar até ali para colher os frutos de uma pessoa melhor, de uma pessoa que é merecedora de receber a cura, não só física, porque a cura física é uma consequência da sua cura emocional, da sua cura espiritual, Exato. da sua cura mental. Né? Então, eu me disponibilizei para isso e me disponibilizo todos os dias e me disponibilizo todas as oportunidades que eu tenho de aprender mais, de estar lá no grupo e contribuir com pessoas que estão indo buscar a sua melhora também, porque tudo, como você mesmo fala, né? Todos somos um. Tudo que acontece para os demais que estão lá está acontecendo para mim também, né? E aí a gente começa a receber as reações fisiológicas disso, né, Cris? Essa semana a gente teve uma participação. Eu fui no grupo de constelação essa semana e aí, foi muito profundo. Foi muito profundo. Um negócio assim que eu realmente há 3 anos frequentando lá a Cris, não tinha ainda sentido ou vivido. E aí eu fiquei louca, porque eu cheguei em casa, a constelação foi na quarta, eu já cheguei em casa com todas as reações fisiológicas que é nos alertado lá, que é a dor de cabeça, dor de barriga, né? E irritação no dia seguinte, parecia que eu estava possuída de tanto nervoso na quinta-feira. E eu liguei para ela e falei, gente, não é possível, o que está acontecendo? É normal isso? A constelação não era minha, era do colega que estava lá, mas como que pode estar respingando em mim, né, Cris? E aí a gente começa a compreender que é para todo mundo, né? Não é só para um. A cura é para todo mundo. E até para as pessoas que participaram da minha constelação, é engraçado que a primeira vez que eu constelei, a menina a pessoa que me representou na constelação já tinha vivido o mesmo problema com tumor. Então você percebe a recorrência, a repetição das histórias de que cada um está sendo... Exatamente. Está todo mundo ali interligado. Está todo mundo ali no mesmo balacobaco. A diferença é o nível da dor, é um tipo de experiência, né? O nível de cultura, a acessibilidade que você tem sobre as coisas. E aí, na constelação, ao mesmo tempo que tudo parece muito complexo e de muitas vezes, né, difícil de entender, se torna tão sutil, tão simples, tão óbvio.
É assim, é que, como frase do Bert, né? O essencial é simples. A gente Sim, aqui não consegue, tá um outdoor na frente da gente, a gente não consegue entender, né? exato, exatamente. Tá um outdoor ali na nossa frente, mas a gente não consegue visualizar isso. Mas tem a hora que a alma visualiza, ou tem a hora que a nossa consciência se expande, a gente enxerga. Mas o mais importante é a paz que chega no nosso coração e a gente vai seguindo, a ansiedade vai diminuindo, depressão, então, some esse Zero. negócio. A gente fica realmente, às vezes, né, como você falou, né? Tá, dá uns. Dá um chilique. Ainda mais o momento que nós estamos vivendo, sabe? Não tá fácil, né? Tudo em casa, Exato. as mulheres dobraram o trabalho dentro de casa, não adianta falar que não, que dobrou. Dobrou. Quem trabalha e está em home office, dobrou. Ainda mais É com tudo. verdade. Sim. Então tem uma hora que vem uma lua lá meio na travessada que deixa a gente, mais a constelação, deixa a gente meio fora do ar. Exato, Mas, exato. E mas nada. aí, na medida em que a gente foi avançando tudo isso, eu fui tendo a consciência de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Óbvio, né? Eu estou falando de um processo de 3 anos. A gente não aprende as coisas do dia para a noite. Mas o melhor disso tudo é a chance que a gente tem de acessar, porque hoje a constelação é um tipo de tratamento que é acessível para muitas pessoas. O que as pessoas não enxergam é assim, quanto vale se livrar das suas dores? O quanto vale você ter paz? O quanto vale você transformar a sua vida? Se alguém chegasse para você hoje e falasse, eu tenho um recurso que vai transformar a sua vida. Eu duvido, como meu nome é Paula, que as pessoas não aceitam. Claro que aceitam. O que vale é que as pessoas têm medo de acessar essas dores e muitas vezes ficam, né, retrancados, né, ali vivendo e E não aí se tem a zona de disponibilizam. conforto, e aí tem as questões Isso, ideológicas, e por isso que tem os vídeos, né? Que eu fiz os vídeos no isso, canal explicando sobre ciência, que não tem as questões. O espiritual, quando você falou, é o espiritual não visível, não tem nada a ver com isso, religião, apesar de que isso. também tem a ver com as orações, com acreditar em algo maior. Né? Mas não que isso esteja ligado à constelação. A constelação vem de uma outra dimensão? Sim. Ela tem algo ligado à metafísica e à física quântica? Sim. Mas é muito, gente, é muito mais do que isso. Paulinha, você tem como mostrar o resultado para gente? Tenho sim. Inclusive, eu não sei se você já abriu a questão dos cavalos. Você já Não, falou um pode pouquinho? falar, pode Posso falar. falar? Pode. A Cristina é um ser humano completo, né, gente? Essa daí é impressionante. Versátil e diversificada. Isso! Então, além da constelação presencial, que já é um troço mágico na vida da gente, ela ainda disponibiliza para a gente o recurso das constelações com cavalo. Se a Letícia estiver assistindo, um beijinho para ela. Lê, beijo! E aí eu tive a oportunidade de ser escolhida, porque diferentemente quando você constela com pessoas, o cavalo te escolhe. E eu sou tão assim querida pelos cavalos que eles me escolheram acho que umas 3 ou 4 vezes para constelar. E é impressionante a dimensão e a proporção que os cavalos eles despertam na gente sem abrir a boca, só com o olhar, movimentos sutis, né? E isso é um negócio que parece que eles estão falando com a gente. E muito do que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é a grande surpresa da minha vida, que foi a minha cura, eu comecei a perceber que os cavalos me libertaram muito. Porque em todos os movimentos que eu fiz com os cavalos, eu pude ter um contato físico com eles, de modo em que eu transferi as minhas energias de dores, as minhas energias enfermas, né, que eu carregava, eu transferi para eles poderem transmutar, né, e jogar para longe disso. E todos os encontros que eu tinha... medos, né, Paulo? Nossa, demais! Uma vez eu tive um chilique em cima do cavalo. Você lembra aquela constelação que eu tive um chilique? Naquele eu retiro, chorando! lá em São Francisco. Gente, eu em cima de um cavalo de uns 800 quilos, eu tinha tido um ataque em cima do cavalo, de pânico, de medo. A Cristine rindo como ela tá rindo para vocês nesse momento. E eu, me tira daqui, esse cavalo vai me matar. E o cavalo pingava de suor, pingava de suor. E ele
meio que falava, filha, pelo amor de Deus, para de dar esse ataque. O cavalo não estava fazendo nada. E eu louca dentro da roupa, em cima do cavalo. Eu olhava pro meu marido e falava, me tira daqui. Parecia uma criancinha de 2 anos de idade vendo, sei lá, o bicho papão na frente, enfim. E ele ria junto com a Cristine. E aí eu queria morrer em cima do cavalo, chorando, e os 2 rindo de mim. Enfim, eu tive esse contato físico, e esse contato foi trabalhando, né? Foi transmutando, foi tirando essas dores. E aí aquela paralisia facial que eu contei para vocês, recorrente da segunda cirurgia... Parece que essa mulher teve paralisia facial. Gente, isso foi se dissipando. Olha aqui. Né? Óbvio, as pessoas que não sabem o que eu passei podem... não falam que eu tenho. Pensam que é... Como é que fala? Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra agora. Sensacionalismo, exagero. Não, que você... A repetição de movimento, acha que é aquela pessoa que tem... Tique. Tique. Tique nervoso. Isso daí tem tique, por isso que ela pisca, ela fala assim, né? Mas não é tique, é o restinho da paralisia que ainda tá extremamente sutil. Antes eu falava, na medida em que eu conversava, eu começava a babar. Por quê? Quando eu falava muito, esse músculo da boca cansava. E aí, como eu não tenho controle desse lado, eu começava a soltar involuntariamente, né? Saliva, porque... juntava e não saía, não conseguia deglutir do jeito certo dentro da boca a saliva enquanto eu falava. E por quê? Pelo cansaço do nervo nessa região aqui. A mesma coisa o olho. Às vezes o olho ainda fica um pouco descompensado, mas eu percebo que quando eu foco, ninguém percebe. Né? O negócio vai escorrendo, eu vou falando, eu pisco devagarzinho e volto, fica muito natural. E tudo isso, gente, foi ao longo de um tratamento, de uma dedicação muito grande, de uma crença muito grande nesse trabalho que a Cris faz e que me possibilitou acreditar que eu pudesse voltar. Porque mesmo que eu soubesse que a minha vida é muito mais importante do que uma mera paralisia facial, quando eu me olhava no espelho, era uma dor profunda. Eu não me reconhecia, eu não me sentia eu mesma. E é muito duro para uma mulher, a gente que é mulher sabe o quanto a beleza externa, ela mexe com a gente, o quanto a gente quer se sentir bonita, não só para os outros, mas para a gente mesmo, né? O prazer de se olhar no espelho. E eu tinha perdido isso. E é muito duro quando você não consegue se olhar no espelho e você evita os espelhos da casa, ou você não tem coragem de se encarar. Nossa. Você não se olhava no espelho. Não me olhava no espelho, você lembra? Lembro. Não me olhava. Aquele retiro das deusas que você olhou. Sim, aí eu comecei, nossa, mas é estranho se olhar, porque eu não tinha o hábito de fazer isso. Eu tinha me perdido na imensidão que era olhar só para paralisia facial. Ó, deu até um trava-língua. E aí a gente foi se curando, foi tratando e o negócio foi dissolvendo. E aí eu não tive alta ainda, né, Cris? Eu tenho que passar com o oncologista todos os anos para fazer uma ressonância de acompanhamento. E aí, para minha surpresa, eu fiz a ressonância em dezembro. Em janeiro eu cheguei no médico, o Dr. Paulo, um doce de pessoa. Ele chegou, olhou o meu resultado, aí ele falou, pegou meu prontuário, começou a olhar, ele falou, mas quando que você fez a radioterapia? Eu falei, eu fiz a radioterapia em 2014, né? 2014 para 2015. Aí ele falou, nossa, mas só tem 4 anos que você fez? Eu falei, como só, doutor? Já passou 4 anos, você tá louco? Ele falou, não, Paula, você não tá entendendo. Porque assim, quando a gente faz a radioterapia, o que que acontece? Como ele necrosa todas as células em volta do tumor, o tumor expande para depois diminuir. Só que isso, o resultado dessa diminuição do tumor, as pessoas, os pacientes só veem ao longo de 10, 15 anos que ele começa a regredir, que ele começa a mostrar um sinal de regressão. É muito tempo. É muito tempo. E quando ele olhou a ressonância que eu estava levando para ele, ele tirou uma foto, ele falou, você me permite que eu faça isso como um estudo de caso para os meus alunos? E aí eu falei, eu permito desde que você me explique o que está acontecendo, porque eu tô me sentindo uma idiota aqui de você estar com essa cara de bobo, querendo entender.
E aí foi quando ele me mostrou a proporção da primeira ressonância que eu fiz pós-radioterapia e a ressonância que eu tinha feito em janeiro. O tumor diminuiu absurdamente, absurdamente. Ele tá menor do que quando tava. Todo mundo mandando quando eu parei, gente, é demais. Eu quero fazer questão de mostrar para vocês aqui. Eu vou até me virar aqui agora, Cris, que eu deixei no gatilho aqui no computador a imagem e vou virar minha câmera. Peraí. Obrigada, Paulinha. Olha aí, gente, ela vai explicar, olha aí. Ó, isso aqui é a imagem das minhas duas ressonâncias. Essa ressonância aqui, ó, é a ressonância de quando eu fiz a radioterapia, tá? Aqui, ó, tá vendo o tamanho? Aqui vocês não conseguem ver direito, mas ele é grande. Aqui tá mostrando 27,73 milímetros de tamanho. Olha a proporção que isso aqui faz. E esse, ó, tá vendo aqui? Eu não sei, deixa eu me aproximar para ver se vocês conseguem ver. 2014, tá vendo, Cris? Ó, que foi quando eu fiz a rádio. E eu fiz esse ano, ó, vou até mostrar a data aqui, ó, dia 28 de janeiro de 2020, ó. Esse ano eu fiz e olha o tamanho só do tumor. Ele está com 13,51 milímetros. Então, gente, é um milagre. Eu chorava. No dia que eu saí dessa consulta, eu liguei para a Cris, não foi, Cris? Te liguei, eu mandei essa foto. Eu falei, Cris, olha o milagre que aconteceu na minha vida. Olha quando a gente se disponibiliza a se curar e a entender os propósitos da vida e muda radicalmente a sua forma de pensar e de agir, de se comportar. Olha como você recebe o retorno disso, gente. Eu recebi na minha saúde. E além da saúde, a minha cutis, olha isso. Sim, a sua pele tá maravilhosa. Gente, olha como eu tô gata. Você já tá com 40, Paulinha? 40 esse ano, amiga. Então, maravilhosa. 40 esse ano. Então, assim, gente, é um negócio muito louco. Agora eu vou soltar aqui um pouquinho, olha. Isso, só os comentários. Vamos ver. Agora. Gente, por favor, falem com a gente. Vai ser um prazer. Agora eu vou soltar. Vocês entenderam que eu precisava que vocês olhassem bem o rosto da Paula. Porque vocês podem comentar agora, gente. Podem comentar. Deixa eu dar uns acenos aqui para o pessoal. Então, Cris, até queria fazer um outro comentário enquanto o pessoal escreve, né? Tá. Que na constelação dessa semana se nós... quiser fazer alguma pergunta Isso! também, pode responder. Estamos à disposição. Essa semana foi a doutora Nicole na constelação, né? Que é uma médica e tal. Aí, beleza, nós estávamos lá na constelação. Desconfiada ainda, muito desconfiada. Toda, né, desconfiada, tinha acabado de chegar, a primeira oportunidade do que estava lá. De repente, a Cris virou e falou assim, não, porque a Paula já tem paralisia facial, já teve tumor, nananã. Ela deu um pulo da cadeira. Como é que é? Olha para mim, olha para mim. Aí eu olhei para ela falou assim, eu sou médica. Eu reconheço uma pessoa que tem esse nível de problema de longe. Não é possível. Se você não tivesse falado, eu nunca saberia. E foi engraçado porque pegou todo mundo de surpresa, né? Uma médica, né, gente? Eu acho que só quem é médico que sabe distinguir essa questão da ciência e essa questão da gente se conhecer também, né? Ai, ó, todo mundo falando, que linda. Tá. Obrigada, gente. A Priscila, obrigada, a Rives, a Ana, a Margarete Murno, obrigada. Bruna, você também, vou te chamar para você dar seu depoimento, viu, querida? É Paula, isso aí. Para você fazer acupuntura, que a Bruna também passou por um apertado. Sério? Para você aprimorar na acupuntura para terminar de soltar. Beleza, vou fazer isso. Eu faço físio ainda com a Michelle. A Michelle também é uma profissional que mudou demais a minha vida. Se não fosse a Michelle soltar, assim, gente, por conta da cirurgia, toda essa região aqui, assim, da cabeça até metade das costas atrofiou. Porque no pós-cirúrgico eu não fiz o tratamento adequado de fisioterapia. E a Michelle foi uma pessoa que eu conheci na constelação, gente. Então, assim, eu cheguei cheia de dores, a Michelle olhou para a minha situação, se disponibilizou a me ajudar, a estar comigo, a comprar ideia comigo.
e juntas, né, a gente pôde fazer esse tratamento. Então, a constelação me deu mais esse presente, porque eu não sei quais seriam as chances que eu tinha de encontrar uma profissional do gabarito da Michele que pudesse me atender da forma como ela atende, do nível de conhecimento que ela faz, né, com a microfisioterapia e com a forma como ela atua dentro do grau do meu problema, se não fosse a constelação. Então, assim, gente, é mágico, é mágico. É mágico, super aconselho. Eu tenho amigas minhas entrando aqui, a Vânia, querida, essa é a Cristine que eu tanto falo para você. A Cris, minha grande amiga, consteladora, que eu já contei para você várias vezes. Eu vi aqui também que a Priscila, minha amiga também de Piracicaba, entrou aqui. Pri, beijo. Essa é a Cristine. Gente, porque assim, é muito complexo. Tem pessoas agora que começaram a até questionar se a constelação funciona ou não, né? E é veja, não é uma questão... A Dani Plaça, oi Dani! Oi, Dani! Então, não é uma questão de funcionar ou não funcionar, mas é você expandir a sua consciência e, claro, é uma das terapias, é uma terapia do amor, é uma terapia que você cura. Tá aí a prova. A Paula é uma das provas e, graças a Deus, eu já considerei tantas pessoas e muitas estão se disponibilizando a dar o seu depoimento. Então, eu estou muito feliz com isso, porque quem fala de si mesmo não merece crédito, mas alguém como a Paula e as outras pessoas que estão se disponibilizando a dar seu depoimento, falando e conversando, explicando como é que é, e mostrando realmente quais são os resultados, fica mais confiante, né? Para cada um ir e quebrar principalmente esses tabus. Tem muito tabu, tem muita coisa assim que ai, não é espiritismo, né? Como já chegou gente lá e falou, ai, conheço mesa branca. Eu falei, meu Senhor Jesus, eu quase caí. Eu falei, não, eu tô ouvindo isso. Pois é, mas isso é muita crença, né? É muita crença limitante, muita crença equivocada que as pessoas têm por falta de conhecimento mesmo, Cris. As pessoas não se disponibilizam a dar crédito ao novo, a dar crédito a uma terapia que está crescendo, que está evoluindo e que está realmente mostrando seus resultados, gente. Eu sou prova viva do resultado disso. Eu sou 40 anos, sem ruga, maravilhosa, plena, absoluta. A Dani Plata também. Vou convidar a Dani para fazer uma live comigo. É isso aí, ó. A Vânia, minha amiga, tá falando que tem coisa da infância que precisa curar, da vida. Vânia, Cristine tá aqui super à disposição. Te convido mais uma vez. Aí comigo. Terça-feira tem constelação, gente. Terça-feira vai conhecer, porque realmente poder estar aqui hoje falando disso, me olhando no espelho e me sentindo uma mulher livre, uma mulher bonita, uma mulher que teve a chance de viver dores muito profundas, sensações de inferioridade absurda, e hoje está aqui, plena. Né? Eu tenho minhas questões porque eu sou ser humano, porque eu sou mulher, como todos nós temos, né? Não existe finito, existe o infinito, né, Cris? Nós estamos em constante aprendizado. E hoje nós estamos falando só da questão, Paulinha, saúde, né? Isso. Eu acho que eu posso fazer uma segunda rodada com você, antes que de casamento. Nossa! Aí vai dar pano pra manga, misericórdia. A Paulinha conseguiu casar 2 vezes com o mesmo marido. Gente, eu sou a única nessa face da Terra que fiz isso. Né? É verdade, Cris. Eu super aconselho, viu, Cris? Eu acho que vai ser um convite maravilhoso para que as pessoas possam entender que a constelação ela invade caminhos não só físicos, né? Como também comportamentais, emocionais, principalmente. E assim, como é tudo muito aberto, muito legal, muito amplo, a gente pode até fazer você e o Cláudio juntos. Opa, com não certeza. Ia ser bacana, porque maravilhoso. Assim, não é uma coisa só de mulher falando com, né? É legal cantando, porque né? Eu tenho a minha visão feminina e ele vai ter a visão masculina sobre o mesmo aspecto, que é a constelação, a terapia, o quanto mudou na nossa vida enquanto casal. Então é bacana isso, eu super
super adoro e tô super à disposição. Eu acho que ia ser bacana e ajudar muita gente também, né? Porque fica Com certeza. e assim, muitos casais se separam se amando. É verdade, Muitos Cris. casais se separam se amando. Então, eu sei, eu posso falar. A Paula ia fazer isso de novo. Paulinha e o Claudinho iam fazer isso de novo e se adoram. E assim, era só olhar para os sistemas. Eles olharam para os sistemas e, ó, vão que vão, tá indo que é uma beleza. Tá? O casamento tá indo. Casamento é uma coisa que, lógico, né? Sempre conhecendo, avançando, é um aprimorar, né? Mas eu acho que muitos casais, 50% desfaz o casamento porque está preso nas famílias e não porque não tem amor. Verdade, Cris. Ó, a Dani tá me dando aqui mais um spoiler. Gente, eu sou um estudo de caso, Cris. Eu acho que você tinha que me levar para a NASA fazer um estudo de caso de tanto coisa. Conta o pânico do cachorro. Do tanto de coisa que você já fez para mim e para minha família. Eu vou contar rapidinho, tá? Antes que o Instagram corte nós. A minha filha mais velha, desde bebê, sempre teve pânico de cachorro, mas era um pânico assim absurdo. Ela suava frio, ela tinha queda de pressão, ela tinha tremedeira. Diversas vezes a gente andando na rua, ela quase foi atropelada porque ela via cachorro a 200 metros na coleira. Ela saía pro meio da rua sem pensar, como se aquele bicho, em questão de segundo, fosse matar ela, mesmo na coleira. Nossa. Deixei de frequentar a casa de amigos, deixei de frequentar a casa de parente em função de todo mundo. Gente, todo mundo tem cachorro. Você anda no shopping hoje, todo mundo vai no shopping com cachorro. E como que você faz com a criança que tem medo do cachorro, senhor? Enfim, a minha filha hoje tem 13 anos, mas eu sempre falava muito com a Cris. Cris, eu tenho uma dor muito grande, a minha filha, esse medo da minha filha acaba comigo. Por favor, me ajuda, eu confio em você. Eu confio em você, a vida da minha filha, que é o meu bem maior. Me ajuda, né? Com o seu profissionalismo, você me ajuda. Aí um dia ela falou, beleza, eu vou te ajudar. Traz a garota aqui. Aí levei a Letícia, isso tem mais ou menos um ano e pouquinho. Mas eu precisei trabalhar os pais primeiro, gente. Exato. Eu precisei trabalhar os pais primeiro, tá? As crianças não têm problema, não tem. É sempre, tá? Qualquer coisa, tá sempre a base é os pais, tá? Então, eu precisei trabalhá-los primeiro até eu chegar a este momento. É importante falar isso. Exato. E aí, o que aconteceu? A Cris fez um trabalho com a Letícia, né, sistêmico, onde ela pôde olhar para esse medo, em função do que ela despertava esse medo todo. E ela fez numa tarde, gente, eu juro para vocês, foi uma sessão de um pouco mais de 1h30, 2 horas de sessão, só as duas, eu não participei. Ela fez esse trabalho, porque a minha filha era criança ainda, né? Com 11 anos de idade, ainda muito criança. Beleza, a Cristine saiu de lá e falou, olha, Paula, ela tem que ter contato com o cachorro hoje. A gente vai com calma, eu acho que a gente ainda vai ter que fazer outras sessões, mas ela precisa começar com um contato hoje. E aos poucos a gente vai fazendo. Eu lembro que eu saí do consultório da Cris, era mais ou menos umas 5 da tarde, e eu morava num condomínio grande com muitas amigas queridas e uma delas tinha uma cachorrinha, gente, bem miudinha daquela, nossa, esqueci o nome da raça, não é Pinscher, é Yorkshire. Não, a Yorkshire. Yorkshire, mas assim, muito pequenininha, a Pérola. Aí eu liguei, Lori, eu fiz isso com a Letícia e ela precisa ter contato com o cachorro hoje, eu posso ir na sua casa lá pra ela ver a Pérola? Beleza. Claro, vem aqui. Cheguei, fui lá. Cheguei lá na casa da Lori, abri a porta. A Pérola, coitada, ela é tão boazinha que ela vê as pessoas, ela fica emocionada, ela se mija toda, a bichinha. A hora que ela viu a gente, ela começou a ficar daquele jeito, alvoriçada, e eu comecei a já pensar, meu Deus, a Letícia vai dar pra trás. Gente, ela entrou na casa da Lori. Ela não só passou a mão na Pérola, como ela pegou a Pérola no colo, abraçou e levou a cachorra para passear. Vocês não têm noção. Eu ajoelhei no chão aquele dia. Eu nunca chorei tanto na minha vida que nem eu chorei naquele dia. Porque foi uma vitória. Gente, todo mundo aqui, a grande parte das pessoas que estão aqui, né, eu acredito que tenham filhos.
Quando fazem algo para você, é gostoso, mas quando fazem para o teu filho, gente, é um negócio que não tem preço. A Letícia, desde então, nunca mais teve medo. No dia seguinte, ela teve contato com o cachorro do meu irmão, que eu tinha deixado de ter contato com o meu irmão, né? Não frequentava mais a casa do meu irmão. Pegou o cachorro no colo, depois foi não sei onde, pegou mais um outro cachorro. Resumindo, acabou o medo. Hoje a gente tem um filhotinho, um cachorrinho, Luke, que veio para completar a nossa família. Então, assim, é imensurável. Mari, beijo, Mari. A Vânia tá aqui falando que a minha mini mig tá pedindo para eu mandar um beijo. Beijo, Mari, te amo, amor. Gente, então assim, todo mundo tem que ter a oportunidade de viver isso, Cris. Olha, eu falo aos quatro cantos, boa parte dos meus amigos que estão aqui assistindo essa live com a gente sabe o que eu já falei da constelação, o bem que isso fez para minha vida e o que hoje você representa na nossa vida. Eu já cansei de falar isso. Bom, e eu agradeço a confiança sempre. Eu estou a serviço, né? Eu me coloco sempre a serviço. É meu trabalho, mas é um trabalho que eu faço assim com muito amor, muito amor, assim, 100% a serviço mesmo. E eu agradeço esse depoimento, né, de tantas coisas, de tantas histórias, porque uma coisa vai esticando a outra e vai... Exato. Né? Veja, o da Letícia foi assim fácil, entre aspas, em uma única vez, porque ela não voltou para mais, né? Exato. Porque os pais estavam sendo trabalhados. Então, quando os pais estão sendo trabalhados, as crianças não têm problema. As crianças não têm problema. Você tem um problema ou outro que surge, que aí você trata com floral, você trata numa sessão, você faz, né, uma situação, né? Mas os pais já se preparam as crianças, né, no reflexo. Ou eles, né, detonam as crianças no reflexo disso. Exato. Então é importante explicar que não é que eu sou mágica incrível assim, mas por quê, né? Foi legal esse relato, mas aonde que está a ciência disso, né? Foi justamente tá tudo porque é um sistema, então tá tudo entrelaçado, tá tudo entrelaçado. Mas o importante é a gente conseguir a libertação, né? Exato. E a expansão da consciência e seguir para um caminho de evolução. Não existe perfeição. O imperfeito apenas que evolui, né? Isso e a mesmo. gente segue evoluindo e vamos em frente. E vamos em frente. E eu, assim, agradeço muito, Paula, você ter se disponibilizado, porque com certeza hoje, as pessoas que vão assistir hoje essa live, e nós vamos colocar no YouTube, para ficar mais amplo esse acesso. Você com certeza com esse depoimento você vai dar muita esperança para outras pessoas e porque tem algo na cabeça já acha que não vai ter mais como nada, e eu tenho certeza absoluta que na tua próxima ressonância acabou, até pelo que você viveu na pandemia. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar depois, né? Sim. Mas até pelo que você viveu na pandemia, eu tenho certeza que esse negócio vai sumir e os médicos vão ficar malucos. Com certeza, com certeza. Aí vai perguntar que remédio você tomou? Eu falei, doutor, constelação sistêmica, todas as quartas ou terças, às 18h30. Gente, alguém tem alguma pergunta? Porque já o Instagram vai cortar a gente. Eu queria encerrar assim com uma gratidão imensa mesmo. Mas eu queria ver se vocês têm alguma pergunta para mim ou para a Paula. Por favor, fiquem à vontade. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui online, alguns dos grandes amigos que eu tenho, né, que ainda não tiveram uma grande oportunidade de conhecer, que vão conhecer, que vão estar. Gente, seguem a Cris, entra no canal dela, tem bastante coisa lá de conceito, né, informações riquíssimas de conhecimento desse trabalho que ela faz de constelação, que vai elucidar, que vai trazer você para uma consciência, um entendimento do que é esse trabalho. E aí eu indico, aconselho que você vá conhecer, que você vai experienciar isso um dia lá num grupo junto com ela, junto comigo, porque eu estou praticamente toda semana. E vai ser um prazer receber vocês lá, estar lá com a gente e ver
a grande mudança na vida de vocês, assim como aconteceu na minha. Eu super A indico. Lenir de Goiânia está aqui. Lenir, um abraço, querida. Oi, Lenir. E A ela é minha Vânia. mentora. Ai, que exagero. Ai, Cris, isso é verdade, Lenir, eu concordo com você. É minha também, viu, amiga? A Vânia, Cris, preciso te trazer para casa. Dani, quem eu posso constelar? Pode constelar? Deixa eu ver aqui como é que tá, Dani. Quem eu posso constelar? Meu pai, minha mãe, filhos. Dani, você sabe que... Ué, o que eu fiz aqui, gente? Ai, pronto. Você pode constelar. Sempre traga um tema seu, né? Que aí sempre vai acabar na família, né? Mas a mulher tem problema com os filhos? Ah, tô com problema com meu filho. Ok, coloca seu filho, mas vai cair sempre em um dos pais aí, né? A gente já tem que sempre pensar nisso, né? Mas o tema que você trouxer vai cair na sua família. É importante compreender isso. Ah, eu posso constelar minha empresa? Pode constelar sua empresa e você vai ter excelentes resultados. Pode, né? Posso constelar meu profissional? Pode, e vai ter excelentes resultados também. Então, se você tem alguma dúvida, depois eu deixo no YouTube os links para você ter lá os outros 2 vídeos que eu fiz a respeito de constelação e campo sistêmico. Tá bom? Gente, eu sou um estudo de causa, porque todos esses temas que a Cris falou aí eu já constelei. A empresa do meu marido, o meu profissional, o meu pessoal, filho, doença. Então, assim, gente, é um negócio que você pode atuar em qualquer canto e todos eu tive resultado, em nome de Jesus. É só evoluindo, né? É só evoluindo. Olha, muito bom, eu vou falar só assim, o último, que foi assim, uma pincelada. Eu lembro bem do último, que o último eu ria tanto. Mas por que essa mulher tá tendo esse xilique? Porque foi um dos últimos grupos do Jockey, né? Foi muito engraçado. E assim, as pessoas, a gente faz os grupos e o cavalo vem e escolhe a pessoa. E um dos cavalos chegou bem de mansinho, mas ele fez assim, ele deu um cheirinho no braço dela por trás, assim. Gente, essa mulher deu um berro, mas ela deu um berro que ressonou aquele Jockey Club inteiro. Verdade, Cris. E no fim foi um trabalho super legal, a gente usou pessoas, usou cavalos, né? Foi você e mais uma pessoa. Foi. Ele abriu o sistema para 2 para pessoas. 2. Mas no âmbito profissional. Nós estávamos com o mesmo tema. A mesma coisa para as 2. Eu não lembro da outra pessoa como ficou, mas o seu faturou uma promoção, né, Paulinha? Exatamente. Um mês depois, né, Cris? E você então, lutava, né? Quando você queria muito. Há anos. Há anos lutava. Queria, então, almejava. Então, abriu. E assim, o mais interessante é que nesse ela estava lá de alegre, entre aspas. Ela foi levar alguém. Eu fui levar uma prima. Fui levar minha prima. Eu queria que a minha prima se curasse, gente. Eu falei, gente, vamos que os cavalos vão escolher você. Eu falava, os cavalos vão escolher você, tenho certeza. E no fim, foi um trabalho assim que foi tão no inconsciente, como é o de coração aberto mesmo, né? Isso. Vão lá e não, é isso. Porque quem está pronto, quem está com a consciência expandida, quem está pronto para dar o próximo passo. E assim a escola vai evoluindo. Com certeza. Gratidão, Cris. Olha, era para ter um papo de meia hora, hein? Já estamos quase em 1 hora, então eu vou fechar aqui, vamos encerrar. Muito, muito, muito obrigada. Aqui a Maria Gislene. Gigi! Tá aqui, a meia constelação de cavalos. Gente, daqui a pouquinho eu vou entrar em bate-papo com a Gigi. A Gigi, ela tem uma história linda. Se vocês puderem entrar na live para ouvir o que a Gigi vai falar, e que eu estou aproveitando o final de semana para colocar tudo em ordem. Entrem, porque é linda a história dela. Eu vou chamar a Gigi já já. E muito, muito, muito obrigada. Do fundo do meu coração, Paulinha, muito obrigada. E todos vocês que estiveram aqui presentes, que vão ouvir ainda, porque isso aqui não tem tempo nem espaço. Sim. Sejam muito bem-vindos. Acompanhem sempre no Instagram as datas de constelação. Toda semana, tem às 18h30. Quando acabar mesmo essa pandemia, provavelmente em outubro já vai ter 2 vezes por semana. E sejam bem-vindos, venham conhecer, venham participar.
E muito obrigada. Paulinha, muito obrigada. Um beijo nas crianças, beijo na Lê. Pode deixar, Cris. Gratidão, muito obrigada pela oportunidade de poder prestigiar e dar a oportunidade das pessoas conhecerem a minha história. Obrigada mesmo. Muito, muito obrigada. Você vai fazer muita diferença na vida das pessoas.